Olá, meninas! Dando continuidade aqui ao nosso módulo, nosso quarto módulo, né? Então, eu coloquei aqui por que que todos nós temos medo? Por que que esse medo existe? Eu estou compartilhando a tela com vocês e vocês podem me acompanhar nessa leitura. O medo funciona como um instinto de proteção. Esse instinto trêmulo, né, nervoso, é responsável por nos manter viva. Se não tivéssemos essa qualidade, tá? Jogaríamos um penhasco sem medo de morrer ou de se machucar. O medo é essencial para a nossa sobrevivência. O mesmo vale para as mágoas e relacionamentos. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho os medos dentro desses campos, desse campo traumático, do campo do relacionamento e no campo dos sentimentos, né? Esses sentimentos que nos tomam. Mas quando esse medo para de nos proteger e começa a nos paralisar, duas coisas devem ser observadas, né? A primeira é se está no campo da fobia e o segundo, se está no campo traumático. Se o seu medo que você está sentindo, ele não está em nenhuma dessa situação que é fobia e traumático, aonde é necessário algo a mais, uma especialização a mais, vamos dizer assim, técnicas a mais para poder se libertar desses medos. Os outros são normais, faz parte da sua vida, então eles não devem te paralisar. Então, o nosso objetivo aqui é falar dos medos que nos impedem de prosseguir, aqueles medos que nos impedem de enxergar os nossos sonhos. Temos tantas dificuldades, tanto medo, e a gente quer eliminar esse medo a qualquer custo, que sentir medo é natural. Só o fato de você saber que sentir medo é normal, então você não é uma pessoa incapaz. Porque quando a gente sente muito medo, eu pergunto para algumas mulheres por que que elas têm tanto medo das coisas, elas já começam a manifestar uma série de sentimentos e jogam uma carga tão grande no medo que tem de tomar uma atitude que aquilo começa a virar um trauma e fica mais difícil de você conseguir resolver os problemas. Então, o medo ele impede de você resolver os seus problemas. Então, quando você, a princípio, começa a entender que ter medo é natural, que o medo ele faz parte da sobrevivência, então nós precisamos saber o que é que você quer, o que você quer da sua vida. E quando a gente descobre o que a gente quer e quais são os recursos que a gente precisa tomar, quais são as habilidades que a gente precisa adquirir para conseguir realizar aquilo, a gente começa a sentir um frio na barriga. É justamente esse medinho chegando. Esse medo que faz você um segundo parar para analisar o próximo passo, isso é normal, isso é legal. Então, eu coloquei ele aqui como qualidade, faz parte do que você é. A gente só consegue superar os nossos desafios, a gente só consegue superar as nossas dificuldades quando nós temos ciências e aceitamos que nós somos um plano real, que aquela é a nossa realidade, que aquela é a nossa limitação e que isso faz parte da nossa existência. Então, quando a gente começa a trazer todas as coisas para o mundo real e colocar as dificuldades na mesa, né? Ali você começa a enxergar e ter uma noção de que caminho seguir, né? Então esse medo é natural e nós vamos falar sobre ele, tá? Alguns medos que eu coloquei aqui para vocês, só para vocês terem já uma clareza do que nós vamos, né, caminhar dentro esses 10
tópicos que eu coloquei aí para vocês, falando sobre o medo. Nós não vamos falar aqui passo a passo, tipo, por exemplo, o próximo vídeo será sobre medo e trauma, o próximo sobre morte, não é necessariamente isso, mas eu achei necessário trazer aqui para vocês os 10 maiores medos que qualquer ser humano, todo ser humano tem esse tipo de medo. Então, eu coloquei ali primeiro medo como traumas e fobias, medo da morte, medo da fome, da doença, né? O medo do passado, né? Ficamos olhando para tudo aquilo que fizemos de errado ou aquilo que não fizemos, né? Quantas pessoas estão chateadas e magoadas por ter perdido uma oportunidade de serviço, uma oportunidade de casamento, uma oportunidade, seja lá qual é a oportunidade que você tentou alcançar e não conseguiu. Então, se concentra tanto naquilo que você não conseguiu realizar, que você não consegue dar seguimento daqui para frente, né? Então, nós vamos falar disso também. Esse medo de envelhecer, acredite, esse é um dos medos. Até eu achei engraçado quando eu fiz algumas pesquisas sobre esse medo. O medo de envelhecer estava ali num ranking bem alto e embora isso, para minha realidade, isso era quase inexistente, eu achei assim, muitas e muitas, quase todas as mulheres têm esse medo exagerado de envelhecer. Envelhecer dói. Por que que envelhecer dói? Porque envelhecer faz você se cobrar algo a mais, além da beleza, além da aparência, além dos status, além da riqueza. Então, o envelhecer, ele cobra você, ele cobra dizendo assim, o que é que você tem a mais? O que você tem a mais? Então, eu achei isso muito interessante. Eu nunca nem me preocupei com isso de envelhecer ou não. Foi até engraçado quando eu fiz essa pesquisa que eu parei um minuto e fui até o espelho. Eu falei assim, gente, verdade, eu estou envelhecendo. Então, isso foi muito legal, achei muito interessante isso. E eu achei, nem ia entrar, me aprofundar nesse medo, mas quando eu fiz a pesquisa e conversando, entrevistando algumas meninas, algumas alunas, eu achei muito interessante. Nós vamos bater um papinho também sobre isso, tá? E medo de escolher a carreira errada, medo de ser criticada, medo das mudanças. Nossa, como as pessoas têm medo de mudar, né? Medo de de não corresponder às expectativas. E por enquanto é isso, tá? E dentro disso, nós vamos falando e conversando bastante sobre esses medos, porque esse módulo vai ser um módulo muito especial para cada uma de nós, assim como é especial para mim. Eu acredito que vai ser um módulo que vai ser muito especial para você também, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.